Prontos para mais um assunto, e olha que hoje a gente vai falar de um assunto que vai tocar, mexer um pouco mais aqui dentro, tá? Vamos falar sobre emoções curadas transformam relações. Então, uma coisa assim que a gente tem visto neste mundo, as pessoas não têm mais paciência, estão dando respostas atravessadas, respondendo de qualquer forma, como se, vou responder, sou assim mesmo, a pessoa tem que aceitar o jeito que eu sou. Isso virou normalidade, mas isso está errado. Tá? A pessoa que muitas vezes responde de um jeito atravessado, fala eu sou assim mesmo, não vou mudar, sempre fui assim, é porque ela tem feridas dentro dela e que não foram curadas, tá? Mas antes de começar esse assunto, curta, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Então, Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando o coração é tratado, gente, as palavras mudam. Eu já começo a dosar como eu vou falar, como eu vou reagir, tá? Sabe por quê? As palavras, elas não nascem na boca, e sim aqui dentro do nosso coração. Então, se o coração está curado, eu automaticamente vou transferir o quê? Vou falar palavras calmas, palavras pacificadoras, né? Então, e quando o coração está ferido? A fala, ela acaba sendo na defensiva. Quando o coração está cansado, a fala sai mais ríspida. Quando o coração está sobrecarregado, a fala sai como ataque. Então, por isso, Deus, ele não começa tratando a nossa língua, e sim o nosso interior, tá bom? Muitas brigas, gente, não são sobre o assunto da conversa, são sobre feridas antigas sendo tocadas. Tá? Sabe os gatilhos? As feridas que estão abertas, estão sangrando, e a gente às vezes não dá tanto valor, vai tocando a vida do jeito que tá. Esse é o problema. Vai chegar um momento que aquilo vai pesar na minha vida, tá? Às vezes a pessoa reage com dureza, não porque odeia, mas porque está sangrando por dentro. Tá? Então, uma crítica, por exemplo, pequena, vira o que? Uma explosão. Hoje em dia, as pessoas não sabem lidar com crítica. As pessoas não sabem entender que a divergência de opiniões, por exemplo. Então, tudo que eu tenho divergência com alguém, né, com uma pessoa, ela já vai entender como se eu estivesse ofendendo, batendo, se eu estivesse violentando ela. Isso não tem nada a ver, as pessoas não sabem mais dialogar, argumentar. Sabe por quê, gente? As pessoas, muitas vezes a gente vê essas confusões que saem, né? Porque não concorda com o outro, aí o outro já se sente agredido, ela já vai para a violência, já começa a atacar, porque as pessoas hoje não sabem mais dialogar. Eu acho que eu falei em um dos vídeos aqui, quando tem essa batalha com o diabo, o inimigo fica na nossa mente controlando, ele atrofia a nossa capacidade de pensar, de reagir, de buscar conhecimento. Ele atrofia, tá? Porque quanto mais a palavra fala, né? Quanto mais instruídos, né, eu for, melhor. O meu povo perece por falta do quê? De conhecimento. Então, se há um entorpecimento aqui na minha mente, é lucro para o diabo. Então, por isso você vê as pessoas ignorantes, as pessoas não... Acontece uma coisa, discussão no trânsito, já vira aquela briga, as pessoas não têm mais paciência e não querem mais dialogar, não conseguem, não sabem mais. Isso é muito sério, tá? Por exemplo, um silêncio vira sinal de abandono, um erro vira sinal de rejeição. Então não é o presente que está doendo, mas é o passado que não foi curado, tá? Que está falando mais alto. A gente tem que ter esse entendimento, tá? Até porque se eu consigo entender isso, eu posso amanhã acontecer alguma situação comigo que, a pessoa já fala mais alto, mais ríspida, eu já vou entender que aquela pessoa não está bem. Então, assim, o que eu tenho que manter minha posição, minha postura, mas não entrar na dela e muito menos atacá-la. Aquela pessoa não está bem. Às vezes a pessoa está pior do que a gente, né? Eu vou trazer alguns exemplos reais do cotidiano, tá? Então, por exemplo, no casamento, o marido se fecha emocionalmente, a esposa se sente mais ignorada, aí ela acaba falando mais alto e ele se defende com o quê? Com o silêncio. Então, o problema não é a comunicação aqui, é a ferida.
Ela carrega rejeições antigas, aí ele silencia, né? Ele fica quieto, aí é pior para ela, gatilhos virão. Ele já carrega o medo de falhar, né? Por quê? Porque ele tem medo de qualquer coisa que ele for falar vai piorar, né? Então assim, o problema aqui nessa situação são as feridas que os dois carregam, né? Então, enquanto as emoções não são curadas, o diálogo ele vai virar um campo de guerra. E entre pais e filhos, o que acontece? Então, pais feridos, gente, isso é muito sério. Criam filhos com palavras duras, tá? Não por maldade, gente, mas por falta do quê? De cura. Então, os filhos crescem ouvindo um tom, mas não a intenção. A ferida, ela acaba passando de geração para geração quando não é tratada. Entendam isso, pais. Eu não sei como foi aí a infância de vocês, traumas, enfim, mas se tiver ferida aí dentro de você e não for tratado urgente, isso vai contaminar a vida emocional dos seus filhos, tá? Aqui a gente deu um exemplo, aqui, né? Eu falei, né, em algum vídeo também, quando o nosso filho caiu na piscina e veio a falecer, para mim foi muito difícil entrar na piscina novamente. Só que eu olhei para minha filha, que estava aqui ainda com a gente, né, a mais velha. Ela gostava da piscina, eu não tinha o direito de traumatizá-la, né? A gente, acho que 2 dias depois do ocorrido, nós entramos na piscina com ela e estava tudo bem, o que nós tentamos passar. Então, o que estava aqui comigo, eu não tinha o direito de levar isso na vida da minha filha e nenhum dos meus filhos. Aquele luto não era para ela. Aquele luto estava aqui, eu precisava vencer, porque o luto, quando passa muito tempo na nossa vida, ele só causa o quê? Lutos, né? Ele vai causando, como que eu posso falar aqui? Te amarra, te aprisiona. E você não consegue caminhar, é como se estivesse vendo as coisas acontecer, mas você não tem reação, porque aquilo te dói muito, você tira suas forças, tua fé. E aquilo, quando a gente vai convivendo muito tempo com luto, só vai trazendo que doenças para nós também, doenças emocionais, doenças físicas, né? E eu, entendendo isso, né, eu precisava fazer algo, meu marido precisava fazer algo, então a gente não tinha o direito de lançar as nossas dores na nossa filha. Então, às vezes ela passava assim, a gente estava na piscina, ela saía da piscina e ia correr um pouquinho em volta, né, para brincar, e a gente se segurava para não gritar, não, cuidado, né, não faz isso, você vai cair. A gente se segurava ao máximo, porque cada grito que dava, ela ia assustar. Então a gente sempre tentou fazer uma coisa mais leve. Então, pais, se coloquem diante do Senhor. Peça essa ajuda do Senhor, porque essas feridas precisam ser cicatrizadas o quanto antes, senão isso vai passar de geração para geração, isso destrói as feridas dos pais, acabam destruindo a vida emocional dos filhos, tá bom? A gente adoece os nossos filhos por causa das feridas nossas, olha só. Outro ponto aqui, na igreja ou com amizades, são pessoas machucadas, elas se ofendem facilmente. Então, interpretam tudo como ataque, né? Elas respondem com aspereza, mais ásperas, né? E depois dizem, eu sou assim mesmo, tá? Não, gente, isso não é personalidade. Eu não posso simplesmente falar, olha, eu sou assim mesmo, você tem que aceitar. Isso não é uma personalidade, não faz parte do que o Senhor fez em nós, a forma que o Senhor nos criou, tá? É simplesmente isso, quando a gente ouve alguém falar assim, eu sou assim mesmo, sabe o que ela está dizendo? Eu tenho uma dor aqui que não foi curada. Então a gente tem que ficar muito atento, tá? Para que a gente não comece a esticar, prolongar, às vezes, discussões que não vai levar a lugar nenhum, a gente só vai perder amizades, e às vezes a gente poderia ter um outro posicionamento aqui, tá? Então, gente, aqui, esse vídeo de hoje é tanto para pessoas que estão enfrentando alguma coisa e também para pessoas que querem aprender a ajudar outras pessoas que estão passando por isso, tá bom?
E qual é a importância do perdão no processo de cura? Vamos lá? Perdoar não é simplesmente apagar a dor, não é isso, não significa isso, mas impede que a dor continue, por exemplo, mandando em mim, tá? Então o perdão, ele não vai mudar o que aconteceu lá atrás, mas ele muda o lugar que o passado ocupa dentro de mim. Tá? Então, enquanto não houver perdão, a ferida permanece aberta, as palavras saem contaminadas, as relações sofrem e a pessoa vive reagindo, não escolhendo. Aqui eu quero trazer um ponto, independente do que aconteceu com você, tá? Eu não estou sendo fria aqui falando, mas diante do Senhor, quando a gente leva essa situação diante do Senhor, Ele nos faz ver de outra forma. Então eu não posso simplesmente pegar algo assim, não dá o direito da pessoa receber perdão, né? De liberar o perdão para ela. Eu preciso entender que tudo aquilo está me fazendo mal. E às vezes, se eu sou casado, tenho filhos, eu vou contaminar o meu casamento e a vida dos meus filhos também, porque eu não quero perdoar, tá? Então, perdoar, gente, é um ato, sim, de coragem, tá? É dizer, por exemplo, o que fizeram comigo não vai definir como eu trato os outros. As feridas, gente, cicatrizadas, elas mudam a forma que eu falo com as pessoas. Então, uma ferida aberta dói, né, quando a gente toca. E já uma ferida cicatrizada, ela vai nos lembrar daquilo que aconteceu, mas ela não tem o poder de me governar. Então, quando Deus cura emoções, a voz fica mais mansa, a escuta fica mais sensível, a resposta vem com discernimento. E o amor, gente, não reage no impulso. Lá, olha, Provérbios 15:1, que nós lemos anteriormente, né? Ele não fala de técnica de comunicação, mas ele fala do estado do coração do homem, tá? Então, vamos aqui algumas perguntas para a gente pensarmos juntos aqui, tá? De onde vêm minhas reações mais duras? Que ferida ainda sangra quando alguém me confronta? Estou respondendo por amor ou por defesa? O que ainda preciso perdoar para viver relações mais leves? Tá? As emoções curadas, elas não apenas restauram, mas elas transbordam. Então, pessoas curadas, gente, falam com graça, confrontam, mas com amor, não precisam ferir para se proteger, ajudam outros a cicatrizar também. Vocês verem que bênção, gente. Então, quem já foi curado por Deus se torna o quê? Instrumento de cura. E às vezes, a maior ajuda que você pode oferecer a alguém não é um conselho, mas uma presença segura, uma palavra mansa, um coração tratado. Então, imagina se a pessoa ainda não conseguiu chegar nesse ponto, ainda ela tem algo dentro dela que ela não consegue liberar o perdão, mas ela tem um coração enorme para ajudar pessoas. Ela vai até conseguir ajudar pessoas até um certo momento de que aquela pessoa que ela está ajudando não fale algo que ela não goste. E aí ela fala, não vou mais ajudar. Entendem? Então o perdão nos limita de avançarmos, de amadurecermos. A falta de perdão, né? Deus, ele não tem pressa com a nossa cura, mas ele tem um propósito nela, tá? Ele quer nos curar para que as nossas relações também sejam saudáveis, curadas. E quer curar as nossas emoções para que as nossas palavras se tornem vida. Tá? Seja bênção, eu consiga abençoar as pessoas, né? Todos os meus atos, os meus pensamentos geram em torno da verdade que o Senhor tem para mim e não da dor que está em mim. Então, não tenha medo de olhar para dentro aí, para dentro de você. Não tenha medo, tá? Feridas reconhecidas podem ser tratadas. Agora, aquela que eu não reconheço, tá? Feridas tratadas se transformam em testemunho. Tá? Hoje, você pode olhar para você, às vezes você tem muitas cicatrizes e histórias incríveis que tem pessoas esperando para ouvir de você. Mas como que eu vou contar uma história se tem uma ferida aberta aqui dentro? Tá? Ainda não terminou, né?
Agora aqui uma pergunta para pensarmos. O que Deus está tentando curar em você hoje para transformar as suas relações amanhã? Gente, é isso. Olha quanta coisa. Nós precisamos aqui entender. O Senhor está nos chamando para darmos passos, para avançarmos, tá? Ele está nos preparando, nos chamando, porque pense, quando isso é tratado dentro de nós, os relacionamentos são mais saudáveis, né? Você pode viver livre, sem ficar lembrando daquilo que aconteceu, tá? Então é isso, gente. Hoje a gente vai finalizar por aqui, mais um assunto. E já compartilha esse vídeo aí com muitas pessoas para abençoar a vida delas, tá bom? Até mais!